Eu decidi jogar os primeiros Assassin's Creed pra me preparar pro Black Flag Resynced que tá vindo aí. Eu já joguei o 1, eu vou deixar o vídeo aqui em cima se você quiser dar uma olhada depois. E aí eu decidi partir pro 2. Eu tava com uma expectativa lá em cima, porque eu sempre ouvi o pessoal falando que o Assassin's Creed 1, ele era bom, mas que ele tinha vários problemas. E aí eu joguei o 1 e eu simplesmente adorei o jogo. E como o pessoal fala que o 2 é simplesmente um dos, ou se não, o melhor Assassin's Creed já feito, eu tava com um hype absurdo. Eu gostei demais da história do 1. Aqueles dilemas que o Altair tinha com os Templários. O jogo sempre se propôs ter uma história muito boa. Mas aí eu te pergunto, qual vilão que a gente tem dentro do Assassin's Creed 2 que é marcante? Qual Templário que a gente tem na história que é marcante de verdade? No AC1, quando você matava um templário, você tinha uma conversa naquela sala branca do Animus, que mostrava ali o que o personagem estava pensando, qual que era a ideia dele, mostrava que ele realmente acreditava no que ele estava falando. No Assassin's Creed 2, a história é completamente rasa. Vai, amigo. Libertà fardelli e paure. Requiescat in pace. Você não sabe o que os Templários fizeram de errado, por que eles fizeram, qual que é a motivação deles. E pra mim o principal ponto que prova isso é que se você não lê os documentos do jogo, você mal entende a história do jogo direito. Tá bom, antes que você me odeie por conta do que eu falei nesse vídeo até agora, eu quero que você esteja aberto pra ouvir o que eu vou falar, não com os olhos da nostalgia, mas tentando entender o que eu vou falar pra você. Esse jogo, ele não é ruim, ele tá longe de ser ruim, ele é muito bom. A gente tem várias evoluções muito grandes comparado com o Assassin's Creed 1. A gente tem um parkour muito melhor do que o Assassin's Creed 1, muito melhor. Nesse quesito de mecânica, você consegue fugir dos guardas de várias formas diferentes. Você tem essa parada de você se esconder entre os habitantes ali, que é muito melhor do que o 1 também. Ficou muito mais dinâmico essa parada de fugir dos guardas, né? Você tem o sistema de reputação, né, que você pode usar de algumas mecânicas que o jogo te dá pra você diminuir a sua reputação e os guardas te notarem menos, fica mais fácil de você fugir ali. Uma coisa que é muito melhor que o 1, por exemplo, é você não ser obrigado a subir nas torres de reconhecimento, pô. Era chato você ter que ficar subindo obrigatoriamente nas torres pra você reconhecer as missões ali. Apesar de eu preferir alguns aspectos do combate do Assassin's Creed 1, o 2 tem muito mais coisas pra você utilizar, que é muito legal. Tem a bomba de fumaça, você tem 2 tipos de arma diferente, tem como você atirar no jogo. A Hidden Blade, por exemplo, você consegue usar ela de várias formas diferentes, coisas que você não tinha, não. Você consegue pular em cima do cara pra atacar ele, você consegue matar mais de um alvo de uma vez. Tem várias coisas que são muito nesse jogo, que foi implementado em um curto período de tempo, né? Já que é 2 anos de diferença de desenvolvimento, é muito pouco tempo pra tanta mecânica que esse jogo tem. Falando até mesmo das missões principais que a gente tem no jogo, você tem algumas missões no jogo que tem um design único, pô. Tem aquela missão, por exemplo, que você tá ajudando o Leonardo da Vinci a chegar em Veneza. Aí você tem que conduzir a carruagem. Muito legal essa missão. Tem a missão que você tem que sobrevoar Veneza com aquele tipo de asa delta, né, que o Leonardo desenvolveu e tal. Ele sim é um personagem bem marcante no jogo, mas a gente vai chegar nessa parte, calma aí. Até a missão final, ela tem um design meio diferente ali, é bem legal também. Falando das sidequests, a gente tem algumas missões que são legais de fazer e que não são maçantes, que nem a gente tinha com as bandeiras do Assassin's Creed 1. No Assassin's Creed 1, além de você ser obrigado a fazer a sidequest pra liberar a quest principal, você tinha algumas outras coisas que você podia fazer, tipo coletar a bandeira. Aqui a gente tem bem mais coisa pra fazer. As missões secundárias, elas não são obrigatórias, mas tem algumas que são muito boas, tipo liberar os emblemas dos assassinos, que vai liberar no final das contas a armadura do Altair. E é uma coisa que, tipo assim, não é pra encher linguiça, tá ligado? Você vai fazendo conforme você vai progredindo na história e é bem suave de você fazer isso. Coletar os códices também é uma coisa muito legal, mas eu vou falar sobre os códices na hora que a gente estiver falando sobre a história de novo. Enquanto no AC1 você tinha aquela mecânica de ir progredindo na história e liberando novas armas, aqui a gente tem algo parecido, né? Algumas coisas vão liberando conforme você vai progredindo na história. Só que aqui você tem essa mecânica de você comprar armas e armaduras, que é muito legal. É uma coisa simples, mas funciona muito bem com essa parte da cidade, né? Que você precisa progredir a cidade para ela te gerar dinheiro e aí você poder comprar os equipamentos melhores para você evoluir no jogo ali. É muito da hora, pô. E ainda comba com essa parte de você liberar a armadura do Altair, porque você chega numa parte do jogo ali que você libera ela e aí você consegue comprar, por exemplo, a espada do Altair na loja. Quando eu fiz o vídeo sobre Assassin's Creed 1, eu citei que a gente tem uma ambientação muito boa, cenários diferentes e tudo mais. Esse jogo faz o Assassin's Creed 1 parecer brincadeira de criança, pô. É muito
a ambientação desse jogo em todos os aspectos. Pra começar, a trilha sonora é um absurdo. É uma das melhores trilhas sonoras que eu já escutei de todos os jogos que eu já joguei. É muito boa, principalmente ali quando casa com a introdução do jogo. It is a good life we lead, brother. The best. May it never change. And may it never change us. Os cenários do jogo literalmente dá vontade de você conhecer eles pessoalmente, tá ligado? É muito bonito cada cidade que você visita. Tipo, todas elas têm uma estrutura completamente diferente uma da outra. Você tem uma cidade que vai ter, por exemplo, menos guardas no telhado. Tem cidades que vai ser diferente pra você escalar elas ali. Quando você entra ali naquele momento de carnaval que o jogo tem, que o Ezio começa a usar aquela máscara dele, a cidade fica muito bonita. É muito bonita mesmo. E também muda ali alguns lugares que você tem pra escalar e tudo mais. É muito legal, velho. É muito legal. A ambientação desse jogo é incrível. É simplesmente incrível. Mas agora, vamos falar da história do jogo. A gente tem, com certeza, pontos positivos na história do jogo. A introdução do jogo, ela é extremamente marcante. Você conhece ali o irmão do Ezio, naquele momento que você tá escalando ali aquela igreja pra chegar no topo, e aí você tem aquele diálogo dele com o irmão dele. Você já começa a ver como o Ezio, ele é um personagem carismático, marcante. E o irmão dele parecia também, né? E a narrativa do jogo ali, ela funciona muito bem nesse começo, porque você vai vivendo os momentos do Ezio desde o nascimento dele. Então você conhece o pai dele assim que ele nasce ali. Aí depois você tem esse momento com o irmão dele. Aí você faz uma quest pro irmão mais novo dele. Você faz uma quest pra irmã dele, pra mãe dele. Você conhece a família Auditore, né? Que é a família dele. E aí quando o Ezio tem aquele baque da família dele sendo executada na praça, em praça pública, dá raiva. Porque o jogo, ele fez você ter alguma afeição pelos NPCs ali, pelos personagens da história. Então esse começo, ele é muito bom. Apesar que eu acho o tutorial muito grande, tá? É bem grande essa parte do tutorial, até você começar a poder ser um pouco mais livre ali na história. Aí depois que o pai dele morre, e os dois irmãos dele também morrem, você começa a ver ele buscar a vingança ali. Ele quer matar o Umberto, o cara que traiu o Giovanni, traiu o pai dele, e executou os dois em praça pública. Os três, na verdade, né? Pra mim, a gente já começa a ter grandes problemas na narrativa do jogo nessa parte aqui. Tá, por que o Umberto traiu eles? O jogo ali, na narrativa, na forma que é falada, na forma que tem os diálogos ali do jogo, você não sabe por que o Umberto traiu o Giovanni. Você sabe que os Templários estão envolvidos nisso, mas se você não abrir os documentos do jogo e ler, literalmente ler, né? Porque o áudio tá em inglês, então se você não souber inglês, você vai ter que ler. Você não sabe o porquê que ele traiu o Giovanni, sendo que eles eram melhores amigos. Aí você vai lá, lê, descobre que ele tinha perdido muito do dinheiro que ele tinha ali por conta de algumas figuras da história do jogo ali. E os Templários prometeram pra ele dinheiro, prometeram um bem-estar pra família dele em troca da traição do Giovanni. E aí ele foi lá, aceitou isso e traiu o Giovanni. E aí por isso que o Ezio tá buscando vingança contra os Templários, porque os Templários influenciaram o Umberto. Só que você não entende isso se você não lê, pô. Pra mim é um grande problema da narrativa desse jogo aqui, você ter que ler os documentos pra você entender a história. Ninguém te conta isso, nenhum personagem te conta isso. Pra mim, por exemplo, além do Umberto, o único vilão, o único templário que eu lembro um pouco mais é o Emílio, que é o templário que o Antônio tá tentando derrotar, tá tentando tirar do poder nessa parte do jogo aqui. Eu lembro mais dele porque é mostrado o que ele fez, né? Ele era um tipo de líder dos comerciantes ali e ele tava usurpando os comerciantes da área a fazer o que ele queria e a pagar a taxa. Então, o jogo mostrou as merdas que o cara fazia e por que o Antônio tava lutando contra isso. Aqui sim a gente tem um pouquinho de explicação de quem o Ezio tá matando. Compara com Assassin's Creed 1, por exemplo, pô. De cabeça aqui, eu já lembro de 3 templários que a gente matou, que são muito Você tem um médico que ele acreditava de fato que ele estava curando a loucura dos outros. Você tem o Jubair que estava queimando os livros para impedir que as pessoas tivessem acesso àquele conhecimento mentiroso ali. Você tem aquele nobre que envenenou todo mundo ali porque o pessoal não aceitava ele. Então você lembra dos personagens que tem aqui no jogo pelo que eles fizeram. No Assassin's Creed 2 não tem nada disso. Infelizmente, a história dos inimigos, a história dos templários e também dos aliados do Ezio são extremamente rasas.
Você não entende as motivações deles, tá ligado? Por exemplo, no começo do jogo ali, quem acolhe a família do Ezio depois do assassinato do seu pai e dos seus irmãos é a Paola, a dona de um bordel. Se você não abre os arquivos do jogo e lê que na verdade ela foi salva anteriormente pelo Giovanni, que ele defendeu ela depois dela ter matado um homem e ele impediu que ela fosse presa. Então é como se ela tivesse uma dívida e é por isso que ela estava ajudando o Ezio. Claro, lá na frente você descobre que ela era uma assassina, então faz sentido ela ter ajudado o Ezio também. Mas você entende que tem esses laços que não são explicados dentro do jogo, e se você não correr atrás ali você não sabe nada, porque o jogo não te entrega nada. Agora falando, por exemplo, dos personagens secundários ali que estão na história do Ezio. A maioria deles que foi apresentado na história, eles são assassinos, que o Ezio não sabia que era assassino, que estava treinando ele para ele se tornar um assassino de fato da Ordem, né? Não tem quase nenhum personagem marcante. Então você tem vários personagens, vários. Só que simplesmente você não consegue lembrar de nenhuma ideologia do que eles falavam, nada do que eles pregavam. Porque... querendo ou não, a Ordem dos Assassinos é uma luta guiada pela ideologia que a Ordem tem. Mas que ideologia é essa que o jogo não mostra pra você, que não tem nada, não tem um porquê das coisas? Os únicos personagens que são marcantes ali é o Leonardo da Vinci, o Ezio, né, o próprio Ezio, que é o personagem principal, óbvio. No máximo, você pode falar que o tio dele é um personagem marcante ali. Ele é bem carismático também quando você encontra ele, mas também depois ele acaba sumindo um pouco na história, você vê ele menos. Então assim, a gente não tem nenhum personagem marcante igual a gente tem, por exemplo, no 1, né? No 1, a gente tem muito menos personagens ali, mas os que tem são marcantes. Você tem o Malik, você tem todos os templários praticamente, eles têm sua personalidade, têm sua ideologia, ele tem seus próprios pensamentos ali, que é exposto pro jogador. Você tem o Al-Mualim, que no começo é um aliado e depois vira um dos melhores vilões já criados na série Assassin's Creed, com certeza. Então assim, e até pra mim, esse arco de redenção do Ezio, né, ele não é mostrado em tela. No final do jogo, o Ezio, ele pode ou não matar o Rodrigo Borgia. Ele ganha dele na batalha, só que ele decide não matar ele. Ele diz que não vai trazer a família dele de volta. Isso é bem da hora, bem honroso da parte do personagem, né? Depois de tudo que ele passou por conta do que ele fez. Só que você não vê o que fez a cabeça do Ezio mudar. O que fez ele amadurecer? Ele fala que foi os personagens que estavam ao redor dele, mas o que esses personagens falaram pra ele? Por que esses personagens impactaram ele? É como se você tivesse alguns time skip ali da história, né? Uma passagem de tempo de alguns anos e pronto, o Ezio, ele mudou a cabeça dele. Nem a parte da evolução do personagem em si a gente tem bem desenvolvida, saca? Até você conseguir pegar a maçã do Éden ali, a gente não tem nenhuma ligação na história. Pra mim isso é uma das coisas mais bizarras que tem nesse jogo. Você matou vários templários. Você mata ali a família Paz inteira. Aí você vai pulando de cidade em cidade, matando os templários daquela cidade, pra você chegar naquela parte onde você consegue a maçã. Você descobre que o objetivo dos templários, com a conspiração, né, matando o pai do Ezio, era tudo pra conseguir a maçã do Éden. Beleza, tudo bem, mas qual ligação que a gente tem com todos esses templários com essa história? O que eles fizeram pra conseguir essa maçã do Éden? O que o Ezio ter matado eles influenciou positivamente ou negativamente? Nada, não tem nada. Pra mim isso é o mais bizarro, parece que você assassinou cada um deles ali pra nada. É só pra preencher o espaço de tempo no jogo. É claro, eu digo isso no quesito de história. A gente tem coisas legais, a gente tem mecânicas novas sendo apresentadas, tem design de missões, igual eu falei, que são muito boas pra você chegar nessa parte, até você chegar nessa parte. Mas em quesito narrativo, não tem justificativa nenhuma. Pra mim, se a gente pegar o início do jogo, tirar o meio do jogo inteiro e colocar a parte final, que é daquela missão pra frente que você recupera a maçã do Éden, o jogo teria o mesmo significado narrativo, a gente teria a mesma história, não mudaria nada. Então assim, se a gente julgar, né, esse início, que eu falei, já comentei que eu acho muito bom, né, o começo do jogo, a introdução dele é muito boa, e o final, o jogo é muito bom. Você conhece a Minerva, ela falando diretamente com o Desmond ali. Você descobre a história daquela civilização antiga que existia antes dos humanos, que eles criaram os humanos. Toda essa história é muito é muito legal, pô. E faz muito sentido, né, com esse mistério que o jogo vai te trazendo desde o primeiro. Então é muito legal essa parte, é muito boa. Só que o meio do jogo é simplesmente vazio, pô. E aí o jogo, ele vai te mostrando vários diálogos ali nessa parte vazia. Parece que pra preencher esse espaço, saca?
como se tivesse muita coisa importante ali, como se fosse ser revelado alguma coisa depois, que você ia entender tudo, porque o jogo ele vai citando nomes atrás de nome o tempo todo, personagens que você não conhece, personagens que às vezes nem vai aparecer na história, né? Igual a carta que você pega quando você mata o Vieri de Paz lá, o moleque que o Ezio brigava. Você pega aquela carta, e aquela carta ela foi escrita pelo Fra Giocondo, um cara aí que a gente não sabe quem é, e ele simplesmente não aparece na história. E aí você acha que, nossa, a história do jogo é muito foda. Ela tem várias conexões que vão ser mostradas depois. Não, o personagem ele não aparece. É uma carta que ele escreveu pro Francesco de Pazzi, que é o pai do Vieri, e fica por isso mesmo. Você mata depois o Vieri de Pazzi, essa carta não tem ligação nenhuma, não importa pra nada com isso, entendeu? E é isso. Eu fico me perguntando se esse jogo foi responsável pra Ubisoft chegar onde ela tá hoje, né? Claramente a gente tem uma decadência da Ubisoft muito grande, né? Com os jogos que eles estão trazendo e tudo mais. E esse jogo explodiu, esse jogo ele foi aclamado absurdamente. E ele é um jogo muito revolucionário pra sua época. Ele é um absurdo, tecnicamente falando. Só que eu sinto que a Ubisoft aprendeu com esse jogo que eles podiam fazer jogos rasos, uma história rasa, desde que eles trazessem mecânicas boas. Aí a gente chega nos dias atuais, onde a Ubisoft não consegue trazer mecânicas inovadoras e dá no que deu. A empresa simplesmente não consegue entregar nenhum jogo relevante de fato. Quando você para ali e você quer se aprofundar na história do jogo, você sem dúvidas vai parar nos códices. Os códices escritos pelo Altair. Esses códices, esses sim são sensacionais. São incríveis para a história do jogo. Você vê o Altair escrevendo várias coisas ali. Você vê ele falando sobre a filosofia da Ordem dos Assassinos, como eles precisam mudar. Ele questionando ali a própria filosofia que eles tinham, a própria ideologia que eles tinham. E ele não conseguindo responder as próprias questões que ele colocou na mesa ali, saca? Aí você vê ele falando que usou a maçã do Éden por muito tempo, que não entendia. Aí do nada ele passa a entender, a entender que aquele objeto ele não deve ser tocado por ninguém. Aí ele não consegue destruir ela. Tem toda uma história em volta do Altair, em volta dos códices, que é tipo pra c... muito foda. E pra mim faz eu gostar cada vez mais do Altair, pô. Porque no 1 a gente tem alguns diálogos, né? Algumas conversas ali dele com os Templários e com o Al-Mualim, que dá uma aprofundada nele e tal. Só que a gente tem pouca coisa. Você vê como ele amadureceu, como ele mudou a cabeça dele e como ele moldou a Ordem dos Assassinos através dos códices ali. E claro, você tem também informações sobre essa civilização antiga, né? E algumas coisas que o Altair viu quando ele usava a maçã do Éden. E isso é muito da hora também. Se você for jogar Assassin's Creed 2, quiser saber a história, lê todos os códices, que você vai se satisfazer muito mais do que acompanhando a história dos Templários que o jogo te apresenta, a história dos aliados do Ezio. O mais legal que a gente tem é a história do Ezio em si, e ainda tem alguns pontos que, né, não são a melhor coisa do mundo. E mais uma vez, galera, o jogo não é ruim. Ele é bom, ele é muito bom. Tem problemas de algumas missões ser meio repetitivas? Sim. Tiraram a obrigação de você fazer as missões secundárias? Tiraram. O que parece ser bom pro jogo, né? Pra narrativa do jogo, pra história do jogo, pro ritmo do jogo, né? Só que na verdade, eles inseriram as missões secundárias dentro da história principal. Então você tem várias missões que você faz ali, que é claramente só pra encher linguiça. Quando você tá no carnaval de Veneza ali, tem umas missões até que diferentes, mas você vê que não tem intuito nenhum, não tem porquê você fazer elas. Não agrega em nada. Sem contar que tem uma repetição absurda nas missões de perseguição e nas missões de espionagem. Se você é visto, se você é detectado, simplesmente a missão reseta do começo, tem que fazer ela tudo de novo. Então tem uma repetição meio chatinha aí. Mas enfim, galera, o jogo ele é muito bom. Eu gostei muito de jogar ele. Só que pra mim esse jogo foi uma decepção, porque eu fui com uma expectativa muito grande nele. Eu fui com uma expectativa do que o 1 me gerou e do que o que as pessoas falavam sobre esse jogo me gerou também. Então pra mim, ele não é tudo isso que o pessoal fala. Eu vou continuar, vou provavelmente jogar o Brotherhood Revelations e eu vou trazer também a minha opinião sobre os dois jogos aqui. Eu tô gostando muito de jogar esses jogos. Eu quis trazer a minha experiência aqui como um relato pra vocês e tudo mais. E eu queria dizer que não tem problema você discordar de mim. Não tem problema você falar que a história desse jogo é muito boa. Você pode até achar coisas que eu falei de errado. Tudo bem. Só que eu só peço pra vocês lembrar que não é porque eu falei pontos negativos do jogo que eu não gostei dele, que ele é um jogo ruim. Meu objetivo aqui nunca foi te ofender com a minha opinião. Sempre foi trazer uma versão diferente da história, um ponto de vista diferente. Então eu quis trazer essa nova ótica pra você olhar de novo pro Assassin's Creed 2 e ver se você concorda com o que eu falei, se você discorda do que eu falei. Não tem problema você discordar.
Galera, eu tô quase batendo a meta para conseguir monetizar esse canal aqui. Falta mais ou menos 200 inscritos. Se você gostou minimamente do meu conteúdo e quiser acompanhar essa jornada que eu vou ter com Assassin's Creed e com outros jogos que eu for jogar também, se inscreve no canal. Eu realmente tenho a meta de até o final do ano eu viver de YouTube. Eu tô adorando fazer os vídeos, eu tô adorando jogar os jogos. Tô jogando com muita paixão, muito carinho, e é muito legal criar esse conteúdo aqui pra trazer aqui no YouTube pra vocês. Então se você gostou do canal e quiser apoiar um pouquinho mais, além de se inscrever e deixar um like, eu habilitei os membros do canal recentemente. Eu tô elaborando ele ainda, né? Eu tô focado em fazer os vídeos, mas eu tô elaborando ainda, então a gente vai ter algumas coisas mais básicas. Vocês vão conseguir ter prioridade nas respostas, nos comentários. Eu vou fazer postagens exclusivas para vocês. Eu tô pensando em trazer também alguns conteúdos sobre o backstage, né? Jogos que eu tô jogando, mas que eu não tô fazendo vídeo, como eu gravo meus vídeos, coisas exclusivas, mais pessoais minhas, ou talvez coisas que eu não traria pros vídeos em específico, mas que eu posso gravar para vocês, sobre o jogo que eu tô jogando ali. Eu também vou deixar na descrição do vídeo alguns produtos que tem relação com esse vídeo aqui, e obviamente você não precisa comprar nada. Só de você clicar e comprar algum item que você tá precisando, ou qualquer outra coisa nessa loja, você já fortalece muito o canal, muito eu a produzir novos conteúdos e novos vídeos. Então, claro, se você quiser ajudar dessa forma, eu fico muito grato, viu, de verdade. Eu agradeço de coração todo mundo que ficou aqui até esse momento no vídeo. Valeu demais e até a próxima.